Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar então o nosso trabalho, abrindo uma mensagem do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, e fala assim pra gente: você é uma representação de Deus. Deus se manifesta no mundo também através de você, agindo em sua mente, alimentando seus bons pensamentos. Quando você vê, Deus vê por você. Quando você ouve, Ele ouve. Quando você fala, Ele fala. Quando você anda, Ele anda. Este Deus que atua em você é bom. Dá-lhe humildade, honestidade, inteligência. Amando-o, Ele faz você crescer nas qualidades que tem. Ponha este ensinamento na sua vida. Sentir-se uma representação de Deus é estímulo para as boas obras. Que a gente então possa sempre lembrar disso, né? Que nós somos uma representação de Deus. E tão bacana quando ele diz para a gente, né, que quando a gente vê, Deus vê. Quando a gente ouve, Deus ouve. Quando a gente fala, Ele também. E quando a gente anda, Ele também anda. Isso traz para nós o quê? Mais responsabilidade, né? Porque o que é que a gente está vendo? O que é que a gente está falando? O que é que a gente está ouvindo? E a gente tem que lembrar que Ele está fazendo tudo isso junto com a gente, né? Então vamos fechar os nossos olhos, sentir o nosso querido Mestre Jesus passando aqui entre nós, tocando as nossas cabeças, segurando a gente no colo, trazendo para dentro de nós sentimentos nobres que nós temos. Nós temos é que saber adicionar eles dentro de nós, né? Então pedimos a sua presença para que tenhamos um estudo maravilhoso, para que os bons espíritos possam estar aqui ao nosso lado, nos incentivando, trazendo esperança e consolo para todos nós, né? Então, pedimos também uma bênção especial para a nossa querida Cris, que veio com tanto carinho falar de um estudo muito interessante, ó, a reencarnação, né? Então, que a gente possa estar aberto, mas que principalmente a gente possa também colocar tudo o que a gente for falado aqui em prática. Fica conosco, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre reencarnação. E esse tema faz parte de todo o Pentateuco, né? Mas eu estou trazendo do Livro dos Espíritos, da parte 2ª, que se chama Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Nessa parte 2ª tem várias referências aí à reencarnação. Mas, para a gente falar de reencarnação, a gente tem que falar antes de encarnação, né? Saber o conceito de encarnação. E no dicionário, ele traz alguns significados para a encarnação, que são os seguintes que estão aí: nascimento, estado de encarnado. Encarnado é a condição do indivíduo que experimenta a vida material, revestido num corpo físico. Aí outro conceito, equivalente aos termos nascido, corporificado, materializado. E mais um conceito, este vocábulo representa a qualidade de quem está vivo na carne, isto é, vivendo na dimensão física ao invés da espiritual. Essa última aí é que a gente mais fala, né? O encarnado é aquele que está vivendo na carne, que ele está no corpo físico, fora do mundo espiritual. E aí, agora sim, a gente vai para o tema da noite, que é a reencarnação. Então, o que é reencarnação?
Essa resposta está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Kardec diz que a volta da alma ou o espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. E aí vale sempre a gente fazer aqui uma observação da diferença entre alma e espírito. Kardec, ele diferenciou esses dois termos, né? Para ele, a alma é um espírito encarnado e o espírito é o espírito desencarnado. Então, toda vez que a gente fala de alma, a gente está falando de um espírito que está na carne. E aí ele diz que a reencarnação é isso, é uma alma, né? Ou seja, um espírito que está encarnado e, na verdade, ele reencarna num corpo feito especialmente para ele, que é um corpo diferente daquele que ele utilizou na encarnação anterior. E aí também vale a gente ver essa pergunta aqui do Livro dos Espíritos, que é a 132, em que os Espíritos falam do objetivo da encarnação. Então, a cada nova encarnação, a gente passa a chamar de reencarnação, né? Já que esse espírito está encarnando por diversas vezes. E qual o objetivo de, hora ou outra, a gente está na carne? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, a gente já vê aqui que não é uma escolha nossa, é uma imposição de Deus. A encarnação e as reencarnações, elas são imposição de Deus. Mas por quê? Porque Deus é ruim, Deus é injusto? Muito pelo contrário, olha o que eles falam, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, é uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente chegue à condição de espírito perfeito. E aí não vai ser numa encarnação só que a gente vai ter essa condição. Assim como Jesus, que passou por inúmeras encarnações até que ele atingisse a condição de espírito puro. E assim vale para cada um de nós. Para uns, a encarnação vai ser expiação. Para outros, vai ser missão. Para outros ainda vai ser prova. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes, todas as experiências da existência corpórea, né? Para que a gente possa atingir o nível de espírito perfeito, a gente tem que passar pelas diversas experiências que a vida vai nos oferecer, a vida na carne. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Se a gente fica só lá na erraticidade, no mundo espiritual, de que forma a gente colabora com essa obra, né, que é o universo, que é a obra de Jesus? Então, a gente precisa encarnar. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo. O que significa? A gente está na Terra, num planeta de provas e expiações. Então, a vestimenta que a gente precisa é esse corpo aqui. Se a gente tivesse num mundo primitivo, seria outro. Se a gente tiver o dia que formos, né, para o mundo de regeneração, talvez seja outro. Ou seja, a gente vai vestindo a indumentária de acordo com o mundo que a gente está, né? Isso vale para o nosso dia a dia. Eu não vou estar aqui com uma roupa de praia, porque aqui não é praia. Eu não vou estar, ou não deveria, né, num frio extremo. Se eu tenho condições de ter uma vestimenta de acordo com esse frio extremo, eu não vou estar de shortinho e de blusa, porque não condiz com a temperatura, né? Não condiz com o lugar. Um casamento em que todo mundo vai com uma roupa de festa, né? Eu não vou ali também de chinelo e de short. Até nos convites, normalmente, tem a orientação quanto à vestimenta. Isso vale para a gente fazer uma analogia com os diferentes mundos habitados e as diferentes roupagens que a gente vai precisar vestir de acordo com o mundo que a gente estiver. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista,
as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A partir do momento que eu estou aqui na Terra e eu estou contribuindo para o progresso da humanidade, eu também estou contribuindo para o meu progresso, né? A gente, enquanto espírito, a gente não retrograda, né? Ninguém aqui anda para trás. Então, eu já contribuí de alguma forma com a humanidade, eu continuo contribuindo, e a partir desse momento que eu estou contribuindo com o outro, eu contribuo principalmente comigo, porque eu estou evoluindo. E aí eu trouxe aqui também os conceitos de expiação, prova e missão, para que a gente veja quais são eles, né? E quais são as diferenças entre eles. A expiação é uma imposição pela condição de inferioridade do espírito, é consequência da prática de ato equivocado. Se eu, em alguma encarnação, cometi algum ato equivocado, pode ser que eu precise reparar nela mesma e talvez eu não tenha condições, até por eu não ter consciência naquele momento do que eu estava fazendo, eu não tenho consciência de que aquilo que eu fiz era algo errado. Então, eu não expiei na encarnação em que eu cometi aquele erro. Mas, numa encarnação seguinte, ou encarnações posteriores, eu vou expiar. Eu vou ter a oportunidade de me redimir daquilo que eu errei. Aí a expiação. A prova, ela pode ser buscada pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. A prova é como na escola. A gente estuda, passa por diversas disciplinas, né, na escola, na faculdade, enfim. E aí, depois que eu passei por aquela matéria, por aquela disciplina, chega o momento da prova. É o momento onde vão ser testados os meus conhecimentos, para ver se eu tenho condições de ir para o próximo ano, para o próximo período, e por aí vai. Então, quando a gente escolhe uma prova, a gente pensa, né? Bom, eu já passei por determinada situação, eu já aprendi, agora, para eu ter certeza que realmente eu aprendi, eu vou passar pela prova. E aí é que a gente pratica aquilo que a gente aprendeu. E a missão, ela pode ser resumida como um encargo, uma incumbência, né? O espírito que está em missão, ele já passou da fase da expiação, ele já passou da fase da prova, e normalmente ele enquanto espírito missionário, ele está fazendo algo para o bem do outro, ou por o bem de outros, né? Normalmente ele está fazendo o bem para vários espíritos. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na questão 167, Kardec pergunta o seguinte: qual o fim objetivado com a reencarnação? Aí a gente já vê aqui que tem a diferença da pergunta 132, que era sobre encarnação. Qual o objetivo da encarnação? E agora é da reencarnação, encarnar novamente. O objetivo é expiação e é a melhoria progressiva da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então, os espíritos respondem e eles mesmos fazem um questionamento, né? Se não houvesse essa oportunidade de melhoria progressiva da humanidade, onde estaria a justiça divina? Né? Se a gente ficasse estagnado, sem chances de progredir moralmente, intelectualmente. E aí, na 175A, ele faz o seguinte questionamento: não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? E aí eu não expliquei que alma é quando o espírito está encarnado e espírito é quando ele está lá na erraticidade, quando ele está desencarnado. Então, né, Kardec está perguntando aí se não seria melhor ficar lá só na erraticidade, enquanto espírito? E aí eles respondem: não, estacionar-se-ia, e o que se quer é avançar para Deus. Vivi uma encarnação, desencarnei, né, morri, e aí fui para a erraticidade. E lá eu fico, sem ter oportunidade de reencarnar. Ali eu ficaria numa condição estacionária, porque eu não teria oportunidade de voltar à carne, de passar por novas expiações, por novas provas, por novos relacionamentos familiares, de amizade, de emprego, tudo que possibilita a nossa evolução.
E aí, na 171, ele pergunta o seguinte: sobre o que se funda o dogma da reencarnação, né? Sobre o que se funda aquilo que é certo no Espiritismo sobre a reencarnação. E eles respondem: sobre a justiça de Deus e a revelação. A revelação ali, segundo o Livro dos Espíritos, está se referindo às 3 revelações: Moisés, Jesus, com a lei do amor, e, por último, o Espiritismo, né? Então, pois não nos cansamos de repetir, um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. E Deus é o oposto disso, né? É o oposto de castigo sem perdão, de ódio implacável. Então, Ele dá a nós, seus filhos, a oportunidade de, como Ele diz ali, uma porta aberta ao arrependimento. Dá a oportunidade de se arrepender, dá a oportunidade de se corrigir, dá a oportunidade de melhorar, de evoluir. Tudo isso é feito por meio da reencarnação. Aí tem um comentário. A resposta dessa pergunta é bem maior do que isso aí, tá, gente? Se vocês tiverem interesse, depois peguem lá o Livro dos Espíritos e vejam a questão 171. Eu trouxe só alguns trechos, inclusive do comentário, só um trecho também. Então, o comentário de Kardec é o seguinte: todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea. Então, quando a gente está aqui na carne, a gente está tendo essa oportunidade de atingir a perfeição, por meio das nossas provas, das nossas expiações. Mas, na sua justiça, permite-lhe realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Então, às vezes, uma encarnação não é suficiente para a gente passar por aquela prova, por aquela expiação. Um espírito que vem com o planejamento dele reencarnatório de ficar pouco tempo por aqui, 10 anos, 15 anos, ele não vai conseguir, muitas das vezes, resolver todas as questões dele num período tão curto, né? Às vezes, aqueles que ficam 80, 90 anos não conseguem, imagina quem fica num período mais curto. Então, Deus permite uma nova existência para ele dar continuidade àquilo que ele não terminou, para que ele tenha oportunidade lá de estar passando pela prova, de estar melhorando. Aí aqui eu trouxe uma frase do Chico Xavier, né? Já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço, porque às vezes as pessoas falam, né? Ai, que família é essa que eu fui parar? Esse filho, esse pai, essa mãe, o esposo, a esposa. Por mais que pareça esquisito, às vezes, o lugar que você, a família que você está inserida, ninguém erra de endereço. Se a gente está na nossa família, é porque alguma necessidade tem, alguma necessidade de reajuste a gente conquistou das encarnações passadas, né? Então, se eu tive um desafeto no passado, hoje eu tenho a oportunidade de receber esse desafeto como filho, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como um parente qualquer dentro da minha família, primo, tio, tia, alguém que vai fazer parte do meu dia a dia, da minha vida. E é nessa troca, é nesse relacionamento, que, ou um colega de trabalho, às vezes as pessoas trabalham no mesmo emprego, né? Começa no emprego e termina a vida profissional no mesmo emprego, e convive com pessoas ali por anos, 20, 30 anos. E aquela pessoa difícil lá no emprego pode ter sido um desafeto seu de encarnações anteriores. E Deus aí está dando a nós a oportunidade do reajuste. Então, em vez da gente reclamar, vale, como somos espíritos imperfeitos, a gente reclama, né? Mas depois da reclamação, que fique a reflexão.
Por que eu estou me relacionando com essa pessoa? Principalmente os nossos familiares, né? As pessoas que não estão esqueci a palavra, mas assim, num lugar tão pequeno como é a família, né? A família é um núcleo bem pequenininho comparado a um núcleo profissional, que, como eu disse, a gente pode trabalhar a vida toda num lugar só, ou a gente pode ter diversas experiências em diversos ambientes de trabalho. E aí a gente se relaciona com aquela pessoa do trabalho no período que você está trabalhando lá, 1 ano, 2 anos, e depois você vai para outro e não se relaciona mais, ou você se relaciona com a pessoa de segunda a sexta. Agora, na família, dentro de casa, você se relaciona todo dia, da hora que acorda, da hora que dorme, sábado, domingo, feriado. Olha a oportunidade que a gente está tendo, né? Então, em vez da gente reclamar, o ideal é que a gente reclame mais e reclame menos, e aproveite mais. Aí aqui eu trouxe 2 trechos falados por Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele faz aqui algumas colocações sobre a reencarnação. A alma não é feita de uma só vez, a si mesma se faz, se constrói. A alma, espírito encarnado, né? Não vai ser uma só encarnação que vai construir todo o cabedal de conhecimento daquele espírito. Então, ele vai precisando de outras encarnações para que ele possa se construir. Potencialidades, qualidades, aquisições morais e espirituais não se perdem, capitalizam-se, aumentam de século para século. Então, se eu dei um passinho de formiguinha que seja numa encarnação qualquer que eu tive, aquilo ali não se perde. Como eu falei, a gente não retrograda, né? E aquilo não se perde. Eu vou juntando lá no meu baú de reencarnações. Cada passinho que eu dou numa encarnação é uma conquista para o meu espírito imortal, a ponto dele chegar um dia lá na condição de espírito perfeito, de espírito puro, né? Então, considerada esta luz, a marcha da humanidade reveste aspecto grandioso. Se eu penso quem sou eu dentro da humanidade, fica uma coisa muito pequenininha. Mas quando eu penso que eu sou tão importante quanto qualquer outro dentro da humanidade, né, como qualquer outro irmão, e que cada um ali tem o seu momento de evolução, a sua condição evolutiva. Uns evoluem mais rápido, outros mais devagar, mas todos têm essa possibilidade de evolução. E todos evoluem e guardam esses conhecimentos evolutivos lá na sua mochilinha, no seu baúzinho. Quando você reencarna, você vem lá com a mochila, com aquilo que você acumulou das encarnações passadas, e você pode usar na encarnação presente, porque isso vai estar ajudando você a evoluir. E aí ele fala também, a doutrina das reencarnações aproxima os homens mais que qualquer outra crença, ensinando-lhes a comunidade de origens e fins. Ou seja, a gente sabe de onde a gente veio e a gente sabe até onde é possível a gente chegar. Mostrando-lhes a solidariedade que os liga a todos no passado, no presente e no futuro, como, por exemplo, as relações familiares. Diz-lhe que não há entre eles deserdados nem favorecidos, que cada um é filho de suas obras, senhor de seu destino. Né? Às vezes a gente esbarra com pessoas numa condição melhor que a nossa, pessoas em condições inferiores à nossa, mas ninguém foi deserdado, nem ninguém está sendo favorecido. São condições evolutivas diferentes, que cada um galgou um passinho à frente ou está galgando o seu passo à frente. Nossos sofrimentos, ocultos ou aparentes, são consequências do passado, ou também a escola austera, onde se aprendem as altas virtudes e os grandes deveres. Né? Por meio do sofrimento, muitas vezes, nós ainda estamos num patamar evolutivo que a gente aprende muito mais pela dor do que pelo amor. Então, o sofrimento ele acaba sendo essa escola para a gente. Ele nos ensina a não cometer
pelo menos os mesmos erros, né? A gente vai procurar uns erros novos, porque aqueles que a gente já conhece, a gente já não comete, ou não deveria cometer, porque você já sabe onde dói, né? Para que eu vou cometer aquilo que está doendo? E aí, quais são os objetivos da reencarnação? A evolução espiritual, que é o progresso moral e intelectual. Não dá para progredir em um sem progredir com o outro, né? O que a gente fala dentro do espiritismo das duas asas, a asa da moralidade e a asa da intelectualidade. Se uma progride mais e a outra progride menos, fica em desequilíbrio e esse voo não fica certinho, né? Porque as asas estão desequilibradas. Expiação e prova é o que nos dá a oportunidade de corrigir os erros, os equívocos passados. Aprendizado, né? Se a gente está lá evoluindo, buscando esse progresso moral, estou corrigindo meus erros, consequência disso é aprendizado, porque a gente vai ter aquisição aí de experiências e de conhecimento. Desenvolvimento da consciência, que é o nosso autoconhecimento, e o autocontrole também, né? Aquelas vezes que você pode ter vontade de esganar de xingar, você tem a vontade, mas você já não faz mais. E um dia a gente vai chegar na condição de nem vontade ter, nem vontade eu tenho de enforcar o coleguinha, de xingar, de jogar o carro em cima de alguém no trânsito, né? Creio aqui que hoje essa vontade a gente pode até ter, mas a gente já não faz mais, e isso já é uma evolução. Estou na vontade. Em reencarnações passadas, será que eu ficava só na vontade ou eu ia para as vias de fato, né? E realização de um propósito divino, cumprir uma missão específica. Cada um aqui tem, embora tenha as provas e as expiações, também tem a sua missão. E a principal delas, para todos nós, é essa de evoluir, de chegar a espírito perfeito, espírito puro. E como a gente faz isso? Cada um fazendo a sua missão na sua encarnação presente. Sou mãe, então eu vou ser a melhor mãe que eu posso ser hoje. Eu sou profissional, eu vou ser a melhor profissional que eu tenho condições de ser hoje. E assim eu estou contribuindo, como a gente viu antes, para a obra da criação e, consequentemente, para a minha própria evolução. E aí o que a gente pode adquirir, né? O que a gente pode fazer com a reencarnação? Continuar o que começamos em encarnações anteriores. Não deu tempo de terminar? Beleza, eu tenho. Não é pegar e deixar para lá. Né, eu sou reencarnacionista, eu sei que eu vou ter outras encarnações, para mim não dá para fazer nessa daqui, eu vou fazer em outra. Não, não é isso. A gente tem que fazer o que nos compete ser feito. Agora, se não deu para fazer tudo, porque a gente sabe que não vai dar, que bom, a gente tem outra encarnação e a gente pode continuar o que a gente deu início. A gente pode consertar, pode corrigir, pode se redimir dos erros, né? A reencarnação nos dá essa oportunidade. A gente pode transformar ou aprimorar os nossos sentimentos. Por exemplo, um sentimento de ódio, eu posso transformar esse sentimento, ainda que não seja de cara transformar o ódio em amor, eu posso transformar num sentimento menos prejudicial, né? E depois eu vou aprimorando esse sentimento, aprimoro, até chegar no ponto de transformar. Um dia o ódio acaba virando amor. Desenvolver outras potencialidades. A gente não consegue desenvolver todas as nossas potências espirituais numa encarnação só. Então, a cada reencarnação é nos dada a oportunidade de desenvolver as outras potencialidades e valorizar o que foi desperdiçado. Se eu desperdicei lá na vida anterior e eu me conscientizei disso, que eu desperdicei, eu posso aproveitar essa vida de uma melhor forma. Isso vale para exemplos nossos do dia a dia. Às vezes você tem um alimento em casa que está sobrando, e aí você faz em quantidade para 2, 3 pessoas. Eu tenho aqui, eu vou fazer, sabendo que vai sobrar, sabendo que possivelmente vai estragar, porque você vai enjoar daquela comida, enfim. E aí
o vento muda, né, como a gente diz, e pode ser que, de repente, você esteja passando por um momento de privação. E aí você vai pensar, poxa, lá atrás, quando estava sobrando, eu joguei fora e hoje está me faltando. Então, agora eu posso pensar nisso para eu me corrigir e usar com mais parcimônia os recursos que eu tenho. Isso é uma forma de valorizar o que lá atrás eu desperdicei, né? Então, com a reencarnação, nós podemos evoluir e ser feliz. E ser feliz é uma condição da qual ninguém escapa. Todos nós aqui estamos fadados à felicidade. E isso é um consolo que a doutrina espírita nos traz, né? Vai ser nessa encarnação? Maravilha se for. E se não for, a gente tem outras, né? E aí eu trouxe aqui só mesmo a ilustração dos diferentes mundos habitados, só para a gente fazer esse comparativo, né? Que nas reencarnações nós podemos tudo isso aqui, inclusive podemos ir mudando de mundo de acordo com a nossa evolução. A gente já esteve no mundo primitivo. Hoje a gente está no mundo de provas e expiações e a Terra está nessa transição para a regeneração. E na regeneração ainda terão almas, né, que terão o que expiar, mas já teremos mais bem do que mal. Nos mundos felizes, o bem vai se sobrepor. E nos mundos celestes ou divinos, é a morada dos espíritos puros, reina só o bem. E, como eu falei, é um consolo a gente saber que um dia a gente vai chegar nesse mundo feliz aí e depois no mundo celeste ou no mundo divino. Só depende de cada um de nós, né? Isso é algo que ninguém pode fazer pela gente. Eu estou aqui falando, mas eu não posso fazer por ninguém que está aqui me ouvindo e ninguém que está me ouvindo pode fazer por mim. Essa é uma tarefa para cada um de nós, a busca pela nossa evolução. E aí eu trouxe Joana de Ângeles, dando aqui para nós algumas orientações também sobre a reencarnação, no livro Momentos de Consciência, no capítulo 10, que ela fala de reencarnação e consciência. A reencarnação é instrumento do progresso do ser espiritual. Então, de que forma a gente pode progredir enquanto espírito? Por meio da reencarnação. Ora, ele expia, quando são graves os seus delitos, submetendo-se às aflições que constituem disciplinas educativas, mediante as quais se fixam nos painéis profundos da consciência os deveres a cumprir. Já dei esse exemplo aqui e vou dar novamente. A criança vai lá, coloca o dedo na tomada e leva aquele choque. Dificilmente a criança vai de novo enfiar o dedo na tomada, porque ele aprendeu por meio da dor que aquilo ali faz mal, né? Causa lá o choque, dói o dedinho dele, e isso vale para a gente, né? Quando a gente passa por uma aflição, ela acaba tendo a intenção é de disciplinar, é de te educar, para que você não cometa o mesmo erro. Noutras vezes, são provações que enrijecem as fibras morais responsáveis pela ação dignificadora. Longe de ser uma punição, a dádiva do renascimento corporal é bênção do amor. Só aqui no início, a gente já vê claramente essa questão da dádiva, né? Ela fala que, em vez de ser punição, longe de ser uma punição, o renascimento é uma dádiva, é uma bênção. É uma bênção do amor, auxiliando o espírito a desenvolver os recursos que lhe jazem latentes. A gente tem uns recursos adormecidos dentro de nós, e aí, a cada reencarnação, um recurso vai acordando e vai fazendo com que a gente melhore. Qual terra arroteada, é uma terra já preparada e adubada em condições de transformar a semente diminuta no vegetal exuberante que nela dorme. Então, ela faz essa analogia aí com a terra e com a semente, né? Desses recursos que estão adormecidos dentro de nós, e a reencarnação é essa terra fértil que vai possibilitar que esses recursos acordem e vão germinando dentro da gente até que a gente se torne esse vegetal exuberante. Portanto, nunca postergues os deveres a pretexto de que terás futuras oportunidades, né? Isso
é para ficar só mesmo na piadinha espírita. Ah, tem outra encarnação, tem só na brincadeira, porque a gente tem que aproveitar cada uma delas. A tua consciência dirá que hoje e aqui estão o momento e o lugar para a construção do teu ser espiritual, que se deve elevar, libertando-se dos atavismos primitivos e das paixões perturbadoras. Os atavismos é aquilo também que a gente vem trazendo de encarnação, está lá, o que não é tão bom, né? Também está lá adormecido e, de repente, pode acordar. Isso é para a gente deixar adormecido mesmo. A consciência da reencarnação impulsionar-te-á ao progresso através do amor e do bem, sem alternativas de fracasso, porque a luz da felicidade brilhando à frente será o estímulo para que alcances a meta. Ou seja, para nós aqui que temos esse entendimento de reencarnação, isso serve como uma mola propulsora, né? Porque a gente sabe que o que vem à frente é a felicidade e a gente tem que buscar isso. Sem a reencarnação, a vida inteligente retornaria ao caos e a lógica do progresso ficaria reduzida à estupidez, à ignorância. Por quê? Porque a gente nasceria, morreria e acabou. E eu fico imaginando assim, uma fábrica de espíritos. Essa fábrica, os espíritos são criados, eles nascem, vivem, morrem. Acabou. Pega a fábrica e continua produzindo espírito para nascer, crescer e morrer. E aí, cadê o propósito evolutivo nisso, né? Não teria. Então, a reencarnação vai justamente reforçar essa questão da evolução, só por meio dela, porque a gente nasce, a gente cresce, né? Vive, cresce, morre, daqui um pouco a gente renasce, cresce, vive, morre, renasce, e assim vai, e a gente vai evoluindo dessa forma. Lentamente o ser avança e de etapa em etapa adquire experiência, conhecimento, sentimento, sabedoria e consciência. Em O Livro dos Espíritos, na questão 170, encontramos o seguinte diálogo: o que fica sendo o espírito depois da sua última reencarnação? Espírito bem-aventurado, espírito puro, para esse desiderato, que é esse desejo final, a consciência das reencarnações é indispensável. Então, chega um momento que, quando a gente chega lá no estado, na condição de espírito puro, aí a gente não precisa reencarnar, porque eu já não tenho mais o que evoluir, né? Eu estou naquela condição de espírito puro. Então, Cris, os espíritos puros não reencarnam? Muitas vezes reencarnam, sim, mas aí eles reencarnam para grandes missões, e o exemplo principal que a gente tem é Jesus Cristo, né? Aí eu trouxe aqui um exemplo de reencarnação, porque estou falando aqui da reencarnação, mas não estou falando de todo o preparo espiritual para que um espírito lá na erraticidade tenha condições de reencarnar aqui no planeta, né? Que ele volte para a carne. E lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 14, é o maior capítulo, não é? O maior capítulo fala sobre a reencarnação de Segismundo. Ele foi um espírito que teve um desafeto com Adelino. E eles brigaram, enfim, e Segismundo acabou tirando a vida de Adelino numa encarnação. E aí, tempo passa, ele quer reparar esse erro. E de que forma ele quer reparar o erro? Vindo como filho de Adelino. E Adelino, ele, quando desdobra, né, dorme e desdobra e vai para o mundo espiritual, ele sente muitas vezes a presença do Segismundo, ele vê, e quando ele vê, ele fica aterrorizado e ele volta correndo para o corpo, porque ele já não consegue, apesar dele não identificar, esse daí foi que me matou numa encarnação passada, ele sente que é um opositor. Então, tem todo um trabalho da espiritualidade, e o André Luiz acompanha todo esse trabalho, o mentor do trabalho, na verdade, o mentor que fica em evidência no livro Missionários da Luz é o Alexandre. Então, ele leva André Luiz para acompanhar todo o processo de reencarnação de Segismundo. E, durante um período,
a espiritualidade amiga, né, quando eles estão em desdobramento, tanto Adelino quanto a Raquel, que é a esposa dele, eles são levados para o mundo espiritual para que hajam conversas, para que hajam encontros, apresentações, para que eles possam fazer esse combinado de receber o Segismundo naquela encarnação como filho. Ele já tem um filho, até o filhinho de 3 anos participa, né? Ele acaba sendo intuído para reaproximar os pais, tudo com a intenção de que Segismundo consiga reencarnar. Então, eu peguei aqui só um trechinho, tá? Aqui nesse primeiro quadro, ó, ante uma assembleia de espíritos, Alexandre anuncia o momento sublime de entrega de Segismundo à sua futura mãe, sob o olhar vigilante de Adelino. O aposento conjugal estava cheio de flores de luz, com o propósito de adornar os caminhos do recomeço de Segismundo. Aqui seria para que a fecundação desse certo, né, e ela conseguisse engravidar. Então, pela imagem, olha quanto espírito sendo movimentado para criar condições de que um único espírito volte à carne. Um único espírito volte à carne para que ele consiga progredir, né? Para que ele consiga obter o perdão daquele que foi o desafeto dele no passado, sendo pai dele na encarnação presente. Após a prece de Adelino e sob os influxos de energias sublimes de espíritos superiores, Raquel recebe o espírito de Segismundo dos braços da sua avó materna. Essa avó também está em diversos encontros para possibilitar essa reencarnação. Adelino se aproxima da esposa e lhe abraça ternamente. Segismundo, em sua forma infantil, ligava-se fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma, e logo seria carne da sua carne. Aí aqui já no finalzinho desse capítulo, né, sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. Então, quer dizer, é toda uma organização só para dar início, que é o início da fecundação, para que a Raquel esteja grávida, e depois vão vir todas as provas e expiações dentro dessa família, né, que aí o livro não conta, mas todas as provas que essa família vai ter que passar a fim de se reajustar daqueles erros cometidos no passado. E aí a gente vê, por esse capítulo dos missionários, o quanto é trabalhoso um processo reencarnatório, né? Aqui a gente está vendo só um pedacinho, mas quantos encontros não tiveram, quantas conversas, quantas tentativas de convencimento. O próprio Segismundo, que pediu essa oportunidade de reencarnação, ele também tinha medo de não ser aceito, medo de como vai ser essa encarnação, o próprio processo de reduzir, né, digamos assim, de encolher esse espírito para que ele possa se ajustar ali ao útero materno. A questão da reencarnação, que eles falam como mais tormentosa do que a desencarnação, o processo de esquecimento. Então, a gente vê por esse exemplo, e André Luiz traz outros, né, mas esse é um exemplo bem emblemático, a reencarnação do Segismundo, e a gente vê como é trabalhoso um processo reencarnatório. Então, a gente não pode realmente perder a oportunidade que a gente está tendo para a construção da nossa evolução espiritual. Aí, esse trechinho aqui, que está no Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico, né, e o texto é de Emmanuel, é o capítulo, é a mensagem 110, Vidas Sucessivas, complementa essa reencarnação de Segismundo. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Ele conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime, né? Ou seja, ele não está vendo um personagem só daquele crime, ele consegue ver todos os personagens, todas as pessoas, os espíritos envolvidos e todo o cenário em si.
O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Então, isso vem complementar aí a reencarnação de Segismundo, né? Deus, ele vê a história toda. Os erros que o Adelino cometeu, os erros que o Segismundo cometeu, que na encarnação, nas encarnações anteriores, né? Não sei se foi a anterior ou outras passadas, mas que em algum momento Segismundo foi o assassino de Adelino. Mas o que Adelino fez também em outras encarnações? O próprio livro não conta, a gente não sabe, mas Deus vê tudo, e por isso ele dá essa oportunidade do reajuste. Aí aqui, o livro é Ideal Espírita, autores diversos, a psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, e esse também é uma mensagem, essa também é uma mensagem de Emmanuel, e eu só trouxe alguns trechos, tá? Ali onde tem o parênteses com as reticências, foram pedaços da mensagem que eu suprimi. Mas vamos lá ao que interessa. Imploramos a reencarnação. Tem muita gente que fala aquilo, né? Filho, quando está revoltadinho, fala, não pedi para nascer. Nossa, quantas vezes na adolescência que eu não falei para minha mãe e para meu pai que eu não pedi para nascer. E aí eles não são espíritas, né? Então eles nem respondiam. Mas quando a bonita lá de casa fala que não pediu para nascer, eu já tenho a resposta prontinha. Não pediu não, você implorou. E implorou para vir comigo. E desse por satisfeita que eu aceitei. Imploramos a reencarnação como quem sabe que o corpo físico é o instrumento capaz de reabilitar-nos, né? A gente precisa do corpo físico para reabilitação. Nessas circunstâncias, não poupamos súplicas, não regateamos promessas, não medimos votos, não subestimamos sacrifícios. Encomendamos serviço e luta, assinalando a inquietude do sedento que pede água. Deu até sede. Aspiramos a apaziguar paixões, purificar sentimentos, resgatar débitos, santificar ligações e elevar experiências na conquista da própria renovação. Ou seja, isso tudo aí que eu estou fazendo é para renovar a mim enquanto espírito. E quase sempre renascemos em duras dificuldades, a fim de redimir-nos à maneira do aluno internado na escola para educar-se. Não recuses assim a provação ou o problema que o mundo te impõe, nas horas breves da passagem sob a neblina da carne, né? Então, problema todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem, provação todo mundo vai passar. E aí não tem jeito, a gente vai passar mesmo, em vez de reclamar, de blasfemar, ou em vez de só reclamar, só blasfemar, para em alguns momentos e tenta entender por que eu estou passando por isso aqui. Né? Se não é de agora, vem de antes, e algum objetivo tem. E aí a gente tentando compreender, né, praticando o autoconhecimento, a gente pelo menos passa pela prova, pela expiação, com mais abnegação, com menos revolta, ou seja, a gente acaba tirando maior proveito. Não recuse a moléstia, a inibição, o sonho torturado, o parente difícil, a separação temporária ou o infortúnio doméstico representam cursos rápidos de regeneração pessoal, em que somos chamados ao próprio burilamento. Fácil não é, né? Dá trabalho, mas é uma oportunidade aí de autoburilamento. Aí eu trouxe essa tirinha aqui do Espitirinhas, só para dar uma descontraída, né? O espíritozinho lá desencarnado. Desencarnei, estou livre da dependência da matéria. Aí já tem um outro ali, ó, com a pranchetinha, só vendo as vidas pregressas. Aí ele fala todo animado, agora é independência ou vida? Aí o que está com a prancheta fala, vai ser vida. Precisa reencarnar novamente. Muitas dívidas a resgatar, sabe? Assim como cada um de nós, né? Muitas dívidas a resgatar. Então, bora reencarnar e aproveitar
a oportunidade que Deus nos dá. Então, recapitulando, a encarnação é uma lei natural que esclarece as diferenças entre as pessoas, né? Por meio da encarnação e das sucessivas encarnações, ou seja, a reencarnação, a gente consegue entender por que as pessoas são diferentes, porque elas vivem momentos diferentes, processos diferentes e degraus evolutivos diferentes. A encarnação é uma estação de tratamento e cura de enfermidades da alma. É um campo de trabalho e estudos que permite a ascensão espiritual. É uma imposição de Deus, que a gente viu lá nos slides anteriores, mas necessária para a nossa perfeição. Cheguei à condição de espírito perfeito, não preciso mais reencarnar. É uma oportunidade para corrigir os erros do passado e para aperfeiçoar os nossos sentimentos. E aí, já chegando aqui no finalzinho, a receita para uma reencarnação bem-sucedida é reconhecer o nosso propósito, né? O que a gente está fazendo aqui? O que a gente está buscando? O que eu quero para a minha vida futura enquanto espírito imortal que eu sou? Praticar amor e compaixão nos pequenos gestos, nas coisas mais simples. A gente não precisa ficar pensando em algo grandioso. Porque algo grandioso está muito distante de mim. Mas dar um copinho d'água para quem bate lá na tua porta, naquele calor escaldante do Rio de Janeiro, a gente está praticando um ato de amor, compaixão, que não custa nada, né? Buscar sabedoria espiritual. Hoje é um dia chuvoso, feriado, a gente podia estar fazendo várias outras coisas, né? Inclusive fazendo nada. E a gente escolheu estar aqui. Desenvolva o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você tenta, ao menos, dominar as suas más tendências, as suas más inclinações e praticar o amor e a compaixão, né, com aquilo que você conhece de você mesmo. E superar os seus limites, né? A reencarnação nos permite isso, a superação de limite. A gente não retrograda. Então, o que eu fazia lá no passado, hoje eu já tenho condições de conhecimento para eu não fazer mais. E, para finalizar, lembre-se, essa é a nossa melhor encarnação. E assim vai ser a cada nova encarnação que nós pudermos vivenciar, experimentar. Cada uma vai ser a melhor que a gente tem no momento. Então, aproveitemos. Obrigada, gente, pela paciência em me ouvir. Tenhamos um bom retorno para casa e que Jesus nos conduza. Bem, meus amigos, a nossa irmã Cristiane veio nos ajudar a relembrar, a assumir esse compromisso de uma forma grata ao nosso Pai Celestial, que nos deu a chance da vida, a chance de acerto de várias situações. Nascemos na família certa, no momento certo, está tudo certinho, tudo organizado, um plano espiritual para dar certo. E nós temos que fazer esse esforço para dar certo. Deixar a nossa luz, que Deus colocou em nós, brilhar cada vez mais. Para isso, nós temos vários instrumentos, especialmente, nós temos que estar no bem, trabalhar no bem, ser uma pessoa do bem, né? Qualquer chance que tivermos de agir no bem, possamos ter esse cuidado e fazer o nosso melhor. Estamos na Terra para evoluirmos, para superar obstáculos. Tem dias que está mais difícil, Deus compreende. E nós temos que sempre levar o pensamento ao nosso Pai e pedir força, porque sozinho fica difícil. Quem não tem uma religião, quem não tem um apoio, quem não tem esse conhecimento bonito que a doutrina espírita nos traz, passa, às vezes, com toda a dor, com todo o peso. Quando você tem um Consolador prometido, nós temos a explicação por que nós passamos por certas coisas.
Isso nos ajuda a ter mais força e coragem para seguir em frente. Não estamos sozinhos. Estamos vivendo aqui na Terra com todo o apoio de Jesus, com todo o apoio de Deus. Nas horas mais difíceis, possamos lembrar disso. Nós viemos para acertar, para dar certo, que Deus vai estar no nosso lado, nos dando apoio para superar esses momentos. Quanta coisa nós já passamos e ficou para trás, não é isso? Então, tudo passa. Então, vamos ter essa força, essa coragem e gratidão a Deus pela vida, né? Então, vamos orar. A oração é um instrumento maravilhoso que estimula, a ciência está provando isso, como a oração estimula o nosso cérebro e nos ajuda a conquistar o equilíbrio, a harmonização, a melhorar a nossa situação nas nossas células, a nossa parte hormonal, tudo é a mente. E nós viemos hoje aqui em busca da cura da nossa mente. Então, que Deus nos ajude nesse momento. Então, vamos começar as nossas orações, a começar primeiramente orar por aqueles que cumpriram a sua reencarnação, deixaram a matéria, deixaram o corpo e chegaram do outro lado da vida. E aí a espiritualidade vai perguntar: como é que foi a sua vida na Terra? Você conseguiu, superar as dificuldades, crescer um pouco mais? As perguntas chegarão. Então nós que estamos aqui na Terra vamos trabalhando isso dentro de nós, porque quando chegar do outro lado eles vão perguntar a gente: como é que foi? Como é que foi a tua estadia aí no curso da Terra? Então esses irmãos queridos, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquela avó, tanta gente que nós temos, uma família imensa no plano espiritual, hoje estão lá vivendo em alguma dimensão no plano espiritual. E da onde ele estiver, ele vai receber o nosso carinho, a nossa lembrança. Então estamos aqui formando uma corrente bonita ao coração de Jesus, que nos ama tanto, que teve pessoalmente aqui na Terra nos ensinando o caminho do amor. Então esse Jesus que nunca nos abandona, vai escutar a nossa prece e vai abraçar por nós os nossos entes queridos, os nossos amigos, tanta gente que nós não conhecemos e que precisam desse carinho. E nós temos hoje aqui um pedido muito especial de gratidão ao nosso irmão Papa Francisco, que retornou hoje pela manhã à pátria espiritual. E nós sabemos que o Papa Francisco é um espírito muito querido de Jesus. Ele foi um dos 200 espíritos que Jesus reuniu no plano espiritual, Divaldo nos conta isso, para reencarnar, e fazer o seu trabalho. E Francisco fez lindamente, tentando renovar conceitos dentro da religião católica, dando o seu exemplo de amor, de carinho, tanta coisa bonita, Então, com certeza, ele foi recebido por Jesus, e ele foi um franciscano em vidas passadas e continuou com essa linha, da simplicidade, da humildade. Papa Francisco, irmão Francisco, receba o carinho de todos nós, que você, com certeza, fez a sua luz brilhar ainda mais. Então, que Deus te abençoe. Todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente, todos os irmãos que estão aqui desencarnados, estudando conosco, nós pedimos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal
Que assim seja. Jesus, irmão querido, nossa gratidão e esse pedido de carinho a todos esses irmãos desencarnados que precisam dessa força da fé e da esperança, que eles sigam o caminho orientado por vós. Graças a Deus. Continuando nessa vibração carinhosa, essa casa aqui é um ponto de luz há 100 anos, já passou por vários endereços, e desde 50 e pouco nós estamos aqui nessa sede, vibrando com carinho para essa comunidade, né? Então é um momento de irradiação, é um momento onde as nossas preces sobem ao alto, chegam a esses espíritos arquitetos do universo, a Jesus, a Deus, e saem de lá enriquecidos, sendo derramada essa luz sobre toda a terra, sobre o nosso Brasil, sobre o nosso Rio de Janeiro, sobre a nossa comunidade, sobre os nossos lares, que é o grande laboratório da nossa vida, o grande reencontro, é um momento de reharmonização. Então, que o nosso lar, nesse momento, receba essa luz divina. Jesus entrando pela porta da frente e abençoando todas as pessoas que lá estão, encarnadas ou desencarnadas, levando muita paz, muita harmonia, muita luz para essas pessoas, para todos os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação, que a equipe da casa possa visitar esses lares e levar uma bênção, um estímulo a cada coração que lá está. Muita luz, Jesus. Queremos luz no nosso caminhar na terra. Graças a Deus. E faremos o pedido de saúde. As nossas visitas médicas, né? Precisamos também nessa área de muito carinho. Toda segunda-feira, toda quinta-feira aqui nós estamos estudando o Evangelho, estudando a doutrina espírita. Isso é saúde, isso é equilíbrio mental. E cada vez que estudamos, refletindo sobre o Evangelho de Jesus, nós vamos nos curando, curando a nossa alma, harmonizando a nossa mente e, consequentemente, as nossas células. Então, tudo isso que nós temos aqui é saúde. E aí nós lembramos de Deus, de Jesus, de Bezerra de Menezes, incansável irmão, que está em tudo que é lugar, né, nos trazendo esse carinho, essa força. Então nós pedimos por todos os endereços que nós colocamos na caixinha de visita médica, todas essas pessoas sejam abençoadas, que a equipe médica aqui da terra, dessa casa, possa lá estar visitando esses irmãos, levando carinho para que eles possam se recuperar, né? E lembramos dos nossos irmãos que estão nos asilos, orfanatos, prisões, pela rua, que esses irmãos sejam também abençoados. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Deus sabe onde está doendo. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Mestre amado, muito obrigado, gratidão. Nos traga esse equilíbrio,
vivemos momentos tão importantes na Terra, onde precisamos demonstrar a nossa fé, a nossa gratidão, a nossa esperança. Precisamos entender esse momento e mantermos sempre o nosso equilíbrio diante dos desafios da vida. Então, gratidão. E pedimos sempre o apoio aos nossos anjos da guarda, aos nossos amigos espirituais. Que assim seja. Cada endereço ali, cada nome, naquela caixinha de visita médica, sejam visitados, que a nossa água do ambiente seja fluidificada e que essa energia se espalhe ao máximo em torno de nós, abençoando cada um aqui. Pai, estamos encerrando a segunda parte do nosso trabalho, com muita alegria no coração. Sempre precisamos lembrar qual é o nosso objetivo aqui na Terra, por que estamos mergulhados na matéria, o que podemos melhorar na nossa vida, como podemos melhorar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, sempre pensando em Jesus. Então, nós só temos que agradecer a esse Pai que nos deu a vida, a esse irmão querido Jesus, que veio num sacrifício imenso, sair lá da sua posição celestial e assumir um corpo para trazer pessoalmente a sua mensagem de amor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Precisamos aprender com Jesus. Que Jesus nos inspire, que possamos hoje sair daqui mais leves, felizes, com toda a proteção até chegar aos nossos lares, né? Com muita alegria no coração. Que Deus abençoe toda a nossa terra e abençoe aqueles que estão precisando de carinho, Senhor. Quero agradecer a presença de todos vocês. Todos aqui são trabalhadores do bem, trabalhadores de Jesus e ajudaram a formar essa corrente de energia positiva. Então, nosso agradecimento a todos vocês. Hoje é o feriado, estamos juntos, que bom, né? E convidamos os irmãos para tomar o passe agora no final, né? Com muita alegria no coração. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos. Lembramos que nós temos a sessão de quinta-feira, a partir das 3h, né? E hoje é o último dia para se inscrever para a operação espiritual. Quem quiser se operar espiritualmente nessa casa, que é no primeiro sábado de maio, às 9h da manhã, é só fazer a inscrição na secretaria com a nossa irmã Rose, ok? Gente, uma boa noite. Qualquer dúvida, o Ricardo está aqui, pode esclarecer. Existem vários cursos que vocês podem participar. E isso nos ajuda bastante. Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.